Departamento Municipal de Cultura, Turismo e Lazer, em parceria com o Departamento de Educação, apresentam... Olá galera, tudo bem com vocês? Professor Gilson aqui, Departamento de Cultura, Turismo e Lazer de Américo Brasilense. Mais uma vez para o nosso encontro de pernas para o ar. Vamos lá então? Vamos lá, gente, recapitulando então, deixei lá uma tarefinha para vocês no nosso último encontro, lembra? Para vocês investigarem quem eram os feitores, quem eram os capitães do mato, quem eram os senhores de engenho. Vocês conseguiram fazer? Aprenderam um pouquinho mais? Vamos lá então? Quem que eram os feitores? Vamos lá? Os feitores, eles eram escolhidos entre a nobreza, né? Uma pessoa de confiança do rei. Sim, do rei. Vocês sabiam que no Brasil teve o reinado? Nosso primeiro rei foi Dom Pedro I. A história de Dom Pedro é longa, né? Chegou aqui no Brasil com 9 anos. Mas assim, para a gente falar, né, só da história de Dom Pedro seria assim, muito tempo. Então se vocês quiserem, dê uma pesquisada lá também. Tá, então, quem eram os feitores? Era uma pessoa escolhida entre a nobreza. Nobreza eram os ricos, né? Nobre, plebeu. Rico, pobre. Tá? Ele era escolhido entre os ricos para fiscalizar o comércio, né? Gerenciar o comércio, fiscalizar principalmente os escravos. Então, esses eram os feitores. Os senhores de engenho, né? Os senhores da fazenda, eram os grandes donos de propriedades das terras, né? Dos engenhos, das plantações. Eles eram os poderosos, né? Os ricos. E os capitães do mato. Os capitães do mato eram basicamente caçadores de recompensa, vamos resumir, tá? Eles eram encarregados de capturar, de resgatar, né? Aqueles negros escravizados que conseguiam fugir. Então ele vivia procurando, sempre à procura de algum negro escravizado que tinha fugido. E quando ele conseguia pegar, ele levava até o dono, né, dos escravos e recebia a recompensa. Então ele era um caçador de recompensa, podemos resumir dessa forma. Tudo bem? Vamos retomar então? Na última, né, no nosso último encontro, nós falamos do que? Da ginga. Vocês lembram lá? O que é a ginga? A ginga é o movimento que caracteriza a capoeira, o movimento que dá identidade à capoeira. Por que, professor, que ele dá identidade à capoeira? Porque a ginga só existe na capoeira. Os outros movimentos, os outros chutes, né? Vocês vão encontrar no karatê, no contact, no muay thai, né? De forma bem semelhante. Mas a ginga só tem na capoeira. Então, em qualquer lugar do mundo que você observar uma pessoa fazer isso aqui, imediatamente você vai olhar e vai falar assim, olha lá, é capoeira, porque só existe na capoeira. Então é o movimento que dá identidade para a modalidade, para a capoeira, é a ginga. Hoje, no nosso encontro, nós vamos começar a falar então dos movimentos de defesa, tá? Basicamente, as esquivas. Professor, mas o que é esquiva? Esquiva é o ato de tirar o corpo da frente, tá? Então eu estou desviando o corpo da frente, então eu estou esquivando, tudo bem? Um exemplo, já brincaram de pega-pega? Todo mundo já brincou de pega-pega. Então quando a gente está correndo lá do coleguinha está vindo atrás da gente, o que a gente faz? A gente finge que vai para lá e vem para cá, não é isso? Então a gente tirou o corpo da frente, né? Nós fizemos uma finta, fizemos uma esquiva, tá? Então a defesa do capoeirista, da capoeira,
basicamente são as esquivas. Em algumas vezes existem os bloqueios, é diferente, por exemplo, de uma modalidade que é você defende o golpe para fazer o contragolpe. O karatê, por exemplo, você defende o golpe para fazer o contragolpe, tá? Na capoeira, não. Geralmente, na capoeira, a defesa já é o ataque, tá? Aproveita-se do ataque do outro, tá? Naquela abertura que existe para fazer o contra-ataque. Não sei se vocês entenderam, tá? Mas a gente vai conversando, espero que vocês entendam um pouquinho mais para frente. Então, a defesa do capoeirista, são as esquivas. Tirar o corpo da fonte, tá? Se mexer, por isso não se fica parado, sempre se movimentando, o que facilita a defesa. Nós treinamos muitas, né? O capoeira treina muito esquiva, muita ginga, porque tudo isso favorece uma boa defesa. E se você tem uma boa defesa, consequentemente você vai ter um bom ataque, tá? Então é isso. O primeiro exercício básico, tá? Lembrando que, lembre-se, no nosso projeto de Pernas pro Ar, o objetivo não é dar aula de capoeira para vocês, né? É trazer a informação, é trazer uma iniciação para vocês do que é a capoeira, de onde ela veio, né? É nosso esporte nacional, o porquê entender de capoeira e não só de capoeira, porque a importância de entender da nossa história, tá? Então não é objetivo, né, dar a aula de capoeira, mas trazer a informação. Por isso eu não vou ficar passando aqui, olha, aqui é o movimento de esquiva, mas ele pode ser feito assim, pode ser feito assado, pode ser feito desse jeito, daquele outro jeito. Vai ser o básico. Vocês podem até fazer aí na casa de vocês, porque é tranquilo, é mais fácil, tá? Mas vai chegar um ponto, um momento, em que não vai dar para ir além, porque aí a gente só consegue fazer isso nas aulas presenciais, tá? A correção do movimento, por exemplo, vocês não podem fazer um movimento sozinhos, porque vocês podem se machucar. Então tem que ter a supervisão de alguém que entenda o que está fazendo, para que vocês não se machuquem, tá? Vamos lá então? Todos vocês já brincaram de vivo ou morto, não já? Vivo, morto, vivo, morto. Lembraram? Esse primeiro movimento, né? Essa primeira esquiva, uma esquiva básica, que nós chamamos de cocorinha, que é simplesmente o ato de se agachar, tá? Agachou, é cocorinha, tá? Mas tem uma forma de agachar, tá bom? Desci, ó, olhando para frente e mão protegendo o rosto aqui, tá? E a outra no chão. O nome é cocorinha, certo? É o movimento de esquiva, tá? Cocorinha para o meu lado esquerdo, que é o lado direito de vocês. Como que seria? Cocorinha para o lado esquerdo, ó, agachei, tá? Eu vou para o lado esquerdo, então a mão de apoio é a mão esquerda, no chão. A outra cobrindo o rosto e olhando para frente. Eu estou sempre de olho no meu colega que está lá jogando comigo. Então, cocorinha para o lado esquerdo, subiu. Cocorinha para o lado direito, subiu. Cocorinha para o lado esquerdo, subiu. Cocorinha para o lado, pro lado direito, certo? Difícil? Assim, né? Professor, mas é só isso? Como seria isso na ginga? Vocês lembram que eu disse na aula anterior, no nosso encontro anterior, que todo movimento ele sai da ginga? Então vamos voltar lá na ginga, tá? Vamos fazer a cocorinha a partir da ginga. Então eu estou lá gingando, tá? E aí vou fazer a cocorinha pro lado esquerdo, ó. Desceu. Aí eu volto pra ginga. Pro lado direito, olha lá, ó. Desceu. Pra ginga. Ginga. E cocorinha. Voltando então nas nossas esquivas, tá? A esquiva ela acontece no plano baixo, como é o caso da cocorinha,
tá? Plano baixo, tá? No plano médio, tirei o corpo da frente. No plano médio, que eu tô, tá na altura média. E no plano alto, tá? Então tirei o corpo da frente no plano alto, alto, médio e baixo. Tudo bem? Hoje nós falamos das esquivas, né? Da capoeira. Fizemos a ginga, já com a cocorinha, que é o movimento básico, tá? Da capoeira. E vocês já entenderam um pouquinho como que como que as coisas vão se ligando, certo? Ginga, defesa, mais pra frente, ataque. Nos nossos próximos encontros a gente vai começar a definir o que é ataque, as formas de ataque, outras formas de defesa. Tudo bem? Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, então até o nosso próximo encontro.